O programa Saber Direito desta semana é com a professora Mariana Maranhão. O curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou a professora Mariana Maranhão, sou professora de Direito Previdenciário e nós estamos no nosso último encontro dessa semana, que estamos tratando sobre as aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social. Nas aulas anteriores, já tratamos de todas as modalidades de aposentadoria, que são de 4 espécies: aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Nessas 4 modalidades, na última aula foi a aposentadoria por tempo de contribuição, que destacamos quais são os requisitos e o fator previdenciário. Diante do que nós colocamos, é importante a gente recapitular essas 4 modalidades, que são 4 dos 10 benefícios previdenciários que nós temos. Relembrando, a aposentadoria por invalidez, quando o segurado vai receber um benefício em virtude de uma doença ou acidente que for considerado pela perícia médica do INSS como incapacitante de forma permanente e que é impossível de reabilitar. Então, temos a primeira espécie de aposentadoria, que é a aposentadoria por invalidez. Já a aposentadoria especial, que nós já abordamos em aulas anteriores, ela trata da situação que o segurado, quando trabalhou 15, 20 ou 25 anos, em condições especiais que vão prejudicar a saúde ou a integridade física, ou seja, expostas a agentes físicos, químicos ou biológicos. Temos muitos casos de exposições a ruídos, a eletricidade, que dão casos de aposentadoria especial. No decreto 3.048, ela lista no anexo todas essas situações que são motivos dessa aposentadoria especial. Então, é um benefício que é concedido ao segurado em virtude de ter trabalhado em condições prejudiciais à sua saúde ou à integridade física. Lembrando que, como já foi abordado anteriormente, a aposentadoria especial não tem nada a ver com segurado especial. Segurado especial é o rural, que nós já tratamos em momento anterior. A outra espécie que nós temos de benefício previdenciário é a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é aquela que é concedida com 65 anos de idade se homem ou 60 anos de idade se mulher, no caso de trabalhador urbano. Lembrando que o rural tem 5 anos reduzido, ou seja, 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher, nos casos do trabalhador rural. Uma outra questão que é importante a gente relembrar quanto à aposentadoria por idade, que é o caso da carência mínima de 180 contribuições mensais. Ou seja, eu não tenho como me aposentar por idade sem ter antes contribuído para a Previdência. Ele tem que ter uma contribuição anterior de pelo menos 15 anos de contribuição. E a aposentadoria que foi abordada na aula anterior foi justamente a aposentadoria por tempo de contribuição. E nesta aula de hoje, eu quero relacionar essa aposentadoria por tempo de contribuição com alguns institutos que têm sido criados em virtude desta aposentadoria. O que é importante a gente abordar? Essa aposentadoria por tempo de contribuição, antigamente ela era conhecida como aposentadoria por tempo de serviço. A aula anterior nós tratamos quanto ao histórico dela. Sabemos que, desde 62, o único critério que nós temos é o critério do tempo de contribuição. Retirou-se a idade. Na época, João Goulart retirou-se a idade mínima de 55 anos, que era o requisito mínimo para ter direito à aposentadoria por tempo de serviço. Então, desde 62 e até a presente data, basta ter 35 anos de serviço se homem e 30 anos de contribuição se mulher para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Lembrando que essa quantidade de anos vai ser ainda reduzida em 5 anos para o professor que vai comprovar atividade exclusiva em função de magistério na educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. Então, quando estudamos a atual modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, lembramos que não tem limite de idade mínimo.
E para se evitar as aposentadorias precoces, estudamos na aula anterior quanto ao fator previdenciário, que foi uma fórmula um tanto quanto complexa, que tem alguns elementos que vão dar esse cálculo, que seria o tempo de contribuição, a expectativa de vida do brasileiro, bem como a idade pela qual a pessoa requereu sua aposentadoria, para levar em consideração qual seria o salário de benefício dessa aposentadoria, desse beneficiário. Mas, o que nós temos? A Lei 9.876 de 99, ela buscou, então, com a criação do fator previdenciário, alcançar esse equilíbrio financeiro e atuarial, criando este fator previdenciário. Mas a gente sabe que ele é polêmico desde sua criação. Logo no início, foi analisado junto ao Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade. E foi votado a favor no Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade do fator previdenciário. Então, o fator ele é criticado desde o seu nascimento, porque viu que com a criação do fator, os benefícios previdenciários da aposentadoria por tempo de contribuição de forma bem significativa. Então, uma outra questão que é importante de nós abordarmos. Em 2010, o Congresso Nacional aprovou algumas alterações na Lei 8.213, de 91. E no meio das alterações, tinha uma extinção, um artigo que falava que não existiria mais o fator previdenciário. E o que aconteceu neste momento? Essa lei foi para análise do Executivo e, na época, o presidente Lula vetou esse artigo que extinguia o fator previdenciário. Porque sabe que o fator previdenciário ele foi criado como uma forma de amenizar as precoces aposentadorias por tempo de contribuição. Por quê? Pensou-se o legislativo na criação do fator. Vou criar uma fórmula que, quanto mais novo a pessoa se aposente, menor será o seu benefício. Por quê? Eu vou levar em consideração quantos anos a pessoa ainda provavelmente irá sobreviver. Então, por isso que fala em expectativa de sobrevida, que lá no próprio artigo 32 do Decreto 3.048, ele elenca a seguinte situação, no artigo 32. Nós vimos que o artigo 32 é onde trata lá no parágrafo 11 do fator. No parágrafo 12, para efeito do disposto no parágrafo anterior, a expectativa de sobrevida dos segurados na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pelo IBGE, para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. E aí coloca aqui no parágrafo 3º, parágrafo 13. Publicada a tábua de mortalidade, os benefícios previdenciários requeridos a partir dessa data considerarão a nova expectativa de sobrevida. Então, no momento hoje, que se você for aposentar por tempo de contribuição, você precisa olhar a tábua de mortalidade da expectativa de sobrevida do brasileiro para ambos os sexos. É interessante que na lei, apesar de ter diferença do tempo de contribuição de homem para de mulher, nós sabemos que o homem contribui mais do que a mulher, são 35 anos e 30, mas nós temos uma expectativa de vida única, porque existe tanta expectativa de vida dos homens e das mulheres, mas na lei mandou-se utilizar a para ambos os sexos. Então, nesse momento, a mulher ficou mais ainda prejudicada. Então, quando a gente observa a legislação no que diz respeito ao fator previdenciário, muitas vezes a mulher vai ter uma redução muito significativa, porque ela vai contribuir menos e vai ter uma expectativa de vida, de certa forma, maior. Então, em 2010, não conseguiu acabar com o fator previdenciário. Então, constantemente tem sido analisado o fator previdenciário e a aposentadoria por tempo de contribuição. Tanto é que qualquer programa de televisão que estiver falando sobre reformas previdenciárias, sempre vai se falar, tem que acabar com o fator previdenciário. E todos os estudiosos dizem, não se pode acabar com o fator previdenciário se não for criar uma outra regra alternativa. Porque nós já demonstramos, na aula anterior, que a aposentadoria por tempo de contribuição, ele é
uma modalidade de benefício previdenciário que quase só existe no Brasil. Então, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição em 4 outros países no mundo: Irã, Iraque, Equador e Brasil. Então, o que se teria que fazer? Lógico que nós temos que analisar a realidade do Brasil. Países da Europa, nos Estados Unidos, são muito mais desenvolvidos. Mas também a gente não pode criar um pequi. Eu brinco que é um pequi previdenciário, que a gente sabe que a gente vai roendo, na hora que você morde, acha um espinho. Por quê? Se eu tirar o fator previdenciário, o que a gente vai acontecer? Todo mundo vai querer aposentar precocemente e daqui 20, 30, 40 anos, quem vai estar bancando esses benefícios? Porque a gente sabe que o sistema previdenciário ele é um sistema intergeracional. Eu tenho que me preocupar com o futuro. Não adianta eu me aposentar hoje se eu não sei quem é que vai bancar no futuro o meu benefício. Então, para se extinguir o fator previdenciário, vai ter que criar alguma regra alternativa. Assim, constantemente tem sido analisado a aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral de previdência social e o fator previdenciário. Por quê? Busca-se formas alternativas para tornar esse benefício de uma forma melhor para o segurado, mas também buscando o equilíbrio financeiro e atuarial. É importante a gente destacar, como demonstramos nas aulas anteriores, que a emenda 20 de 98 ela não alterou apenas o regime geral de previdência social. A emenda 20 de 98 deu também grandes alterações ao regime próprio de previdência social. O regime próprio dos servidores não funciona mais como ao regime geral. Tanto é que, atualmente, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição para os servidores públicos. Eles têm outras formas para se aposentar. Não tem mais como ser única e exclusivamente por tempo de contribuição, como que acontece no regime geral. Sabemos que o regime geral, então, basta ter 35 anos se homem e 30 anos se mulher. Recapitulando, não tem idade mínima. Isso eu reafirmo, porque sempre aparecem pessoas. Professor, eu estou com 45 anos. Principalmente no caso das mulheres. Estou com 45 anos e tenho já os 30 anos de contribuição. Posso aposentar? Pode. Pela terminologia que nós temos hoje, lógico que vai ter a incidência do fator previdenciário. Assim como os homens, estou com 51 anos, já tenho os 35 anos, posso aposentar? Pode, mas vai ter a incidência do fator previdenciário. E quando se observar o cálculo, vai observar que o seu benefício ficou bastante reduzido. Então, muito se discute quanto a outras formas de substituir o fator previdenciário. E quais seriam essas formas e como elas são cogitadas a nível do nosso Congresso Nacional e a nível do nosso Poder Executivo. Eu gostaria de escutar a pergunta da aluna. Olá, professora Mariana. Meu nome é Micaela Tomás. A minha dúvida é, o que é a regra 95/85 do RPPS? O questionamento da aluna é muito interessante. Por quê? Ela nos pergunta o que é a regra 95/85 do regime próprio de previdência social. Eu destaquei agora há pouco que na emenda 20 de 98, ela fez alterações tanto no regime geral quanto no regime próprio. Sabe que no projeto, para alterar-se a Constituição, queria ter criado a mesma regra para os dois regimes, mas conseguiu passar apenas no regime próprio. O que é a regra 95/85? Vamos ler o artigo 40, parágrafo 1º da Constituição, que nós vamos conseguir compreender o que é melhor essa regra 95/85. Então, temos aqui o artigo 40. O caput do artigo 40 dispõe o seguinte: os servidores titulares de cargo efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E o disposto nesse artigo. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata esse artigo, ou seja, pelo regime próprio de previdência social, que pela pergunta da aluna é RPPS,
serão aposentados, calculados os seus proventos, a partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º e 17. Inciso 3. Serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições. Inciso, a linha A, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, se mulher. Vamos somar 60 anos de idade com 35. 60 mais 35, nós temos o quê? 95. E 55 anos de idade com 30 anos de contribuição. 55 mais 30, nós temos 85. O que acontece, então? O somatório da idade com o tempo de contribuição, o que foi essa regra 95-85? O somatório da idade com o tempo de contribuição do homem tem que dar 95. E o somatório da idade com o tempo de contribuição da mulher tem que dar 85. Isso foi o que implementou-se no regime próprio de previdência social. Por isso que eu falei, nessa aula mesmo, um pouco antes, que no regime próprio de previdência social não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, exclusivamente, como existe no regime geral. Então, uma das alternativas que tem sido cogitada pelo governo seria implementar essa mesma regra. E quando a gente leu lá no artigo 201, a gente observou que esse era o objetivo lá do Constituinte, era tornar os dois critérios, tanto da idade quanto do tempo de contribuição, como cumulativos. Só que eles ficaram em alíneas diferentes e ficaram como se fossem artigos distintos. Mas nós sabemos que lá em 98 já tinha esse objetivo de colocar também a regra 95-85. Mas é importante a gente destacar que é uma situação um tanto até preocupante, que o atual ministro da Previdência colocou a seguinte afirmação: para o regime geral, não temos como acabar com o fator previdenciário com a regra apenas 95-85, porque o fator previdenciário ainda é melhor. Se for para acabarmos, temos que estipular a regra 105-95. O que é a regra 105-95? É a mesma análise que nós temos da regra 95-85. Nós temos que ter o somatório do salário de contribuição, do tempo de contribuição com o tempo, com a idade, e no caso de homem, daria 105 anos. Aí vai falar, professor, é melhor aposentar por idade. Mas é isso que quase o nosso legislador está querendo. O que ele está querendo? Como que eu daria 105 para um homem? Teria que ter 45 anos de contribuição e 60 anos de idade. Essa é a única forma. Na verdade, teria que ser 44 com 51 para dar 105, com 61. Porque a gente sabe que começa a trabalhar com 16 anos pela nossa Constituição. Então, ele teria que trabalhar 44 anos ininterruptos e ter direito apenas se tivesse 61 anos de idade. Então, somando o tempo de contribuição com a idade, daria 105. Esse é o projeto que o ministro Garibaldi Alves, atual ministro da Previdência, falou que será levado ao Congresso, mas não é nesse ano nem no ano que vem, porque esse ano nós estamos preocupados com outras coisas e ano que vem é ano de Copa, eleição, então não é ano de mudanças maiores na legislação previdenciária. Provavelmente trata-se de uma mudança para 2015. Ele falou então que se aprovará a nível do regime geral a regra 105-95. Analisamos quanto ao homem e o que seria o 95 para a mulher. Seria eu somar o tempo de contribuição com a idade da mulher, teria que dar 95 anos. Então, como eu consigo dar 95? Com 60 anos de idade, 35 anos de contribuição. Ou então coloca 40 anos de contribuição, com 55 anos de idade, eu teria o fator 95 para as mulheres. Lembrando que já está em vigência para o regime próprio a regra 95-85, como vimos no artigo 40, parágrafo 1º da Constituição. Então, trata-se de sugestões que os estudiosos têm para substituir o fator previdenciário.
Mas vai ser fácil de ser aprovado? Não. Com certeza vão ter muitas discussões, muitas brigas ainda, porque desde 99, quando o fator foi criado, tem-se muita discussão a respeito desse elemento, dessa fórmula que é aplicada na aposentadoria por tempo de contribuição. Outro ponto que é muito questionado, que seria um outro instituto recente que foi criado em virtude deste questionamento, é a obrigação que tem o segurado aposentado continuar contribuindo para a Previdência. Por quê? Como ele é novo em idade, ele aposentou-se precocemente, com 51 anos é possível aposentar, a pessoa nem sempre se afasta do mercado de trabalho. Aí vamos lembrar lá da segunda aula, gente, que é o que eu gostaria que a gente começasse a pensar. O que significa aposentadoria? Eu destaquei lá na segunda aula, aposentadoria, pela etimologia da palavra, significa retirar-se para seus aposentos. E no Brasil, a aposentadoria por tempo de contribuição, com 35 anos ou 30, significa que ele está se retirando para os seus aposentos? E aí vamos voltar à análise do risco social. Com 35 anos de contribuição, um homem, significa que ele está doente, alguma situação assim? Não. A história da aposentadoria por tempo de contribuição, ela nos remete ao contexto de pós-guerras. Por quê? Ao lembrar-se da aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos o contexto de quê? Lembrar dos pós-guerras. Porque antes, quando se tratava a nível mundial de pós-guerras, as pessoas, o mercado de trabalho estava fraco, as pessoas estavam com problemas estruturais nas suas famílias, então criou-se essa modalidade, que seria o quê? Com que as pessoas aposentando por tempo de contribuição, elas se retirariam do mercado de trabalho mais precocemente e estaria criando novos empregos. Então, seria uma forma de combate ao desemprego. Mas hoje aconteceu isso? Não, a gente observa que as pessoas não estão se retirando aos seus aposentos, mesmo aposentados por tempo de contribuição. Então, elas continuam trabalhando e, como nós já destacamos, mas vamos relembrar, a pessoa aposentada, ela tem que continuar contribuindo para o regime geral de previdência? Sim, vamos lá no artigo 12, parágrafo 4º da Lei 8.212. Agora nós estamos na Lei de Custeio da Previdência, artigo 12, parágrafo 4º. O aposentado pelo regime geral de previdência social, que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por esse regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata essa lei para fins de custeio da Seguridade. Então, mesmo aposentado, o segurado tem que contribuir para o regime geral de previdência social. E como já destacado também na aula anterior, mas é bom lembrarmos, o aposentado vai ter direito a algum outro benefício? Não vai ter. Ele vai ter direito apenas ao salário família e à reabilitação. É o que dispõe o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213. Vamos relê-lo. Parágrafo 2º. O aposentado pelo regime geral de previdência social, que permanecer em atividade sujeita a esse regime ou a ela retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência, em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional quando empregado. Então, nós temos um problema, porque a pessoa continua se contribuindo, continua trabalhando, mas não vai ter direito a mais nenhum outro benefício, exceto o salário família e a reabilitação profissional. E, diante disso, surgiu um remédio judicial para essa situação. Porque nós vimos que, especialmente antes da emenda 20 de 98, existia até a aposentadoria proporcional, que não existe mais desde então. O que acontece? A aposentadoria deixou de ter a figura da aposentadoria proporcional. Então, as pessoas, com medo das mudanças lá em 98, das mudanças da legislação, muitos aposentaram no desespero de forma proporcional.
mas continuaram trabalhando, porque ganharam valores que não dava para manter seu padrão. E essa pessoa vai ter direito a novo benefício? Não, pelo que dispõe a legislação, ele não tem direito a novo benefício. Mas ele é obrigado a contribuir? Sim. A lei veta ele renunciar a essa aposentadoria? A lei da Previdência veta o direito de renúncia à aposentadoria? Então, diante dessa situação, onde temos aposentados por tempo de contribuição, que continuam trabalhando e que continuam contribuindo para o regime geral de previdência social, criou-se um problema. Eles podem renunciar à sua aposentadoria? A lei veta essa renúncia à aposentadoria? Diante desse questionamento, eu gostaria de ver a pergunta que nós temos. Olá, professora Mariana, meu nome é Renea Daiane e a minha dúvida é: o que é desaposentação? O que é desaposentação? Desaposentação nada mais é do que essa medida judicial que foi criada para possibilitar essa renúncia à aposentadoria antes recebida. Mas, como eu já questionei para vocês, na lei da Previdência, seja na lei 812 ou na lei 813, veta essa renúncia? Não, gente. O primeiro ponto que nós temos que lembrar aqui é da questão da hierarquia das normas. A lei não veta nada, a lei não, ela foi omissa nesse sentido. Quem que veta essa possibilidade? O entendimento que o INSS tem quanto ao veto da possibilidade de renúncia é justamente baseado no artigo 181B do Decreto 3.048 de 99. Ele dispõe assim: as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela Previdência Social, na forma deste regulamento, são irreversíveis e irrenunciáveis. Parágrafo único. O segurado pode desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste essa intenção e requeira o arquivamento antes da ocorrência dos seguintes atos: recebimento do primeiro pagamento do benefício ou saque do FGTS. Temos aqui um entendimento do decreto de que a aposentadoria por tempo de contribuição ou a aposentadoria por idade ou a aposentadoria especial seria irreversível e irrenunciável. Então, na lei não se falou nada nesse sentido, mas o decreto ele extrapolou, ele tentou preencher lacunas que ele não poderia. Porque, como a lei foi omissa, eu não posso criar maiores impedimentos para o segurado. Só se pode... O que é o papel do decreto? Quando nós lembramos lá do Código Tributário Nacional, o decreto, o único papel dele é de interpretar. Ele não pode ir além da lei, ele apenas pode interpretar o que está disposto numa lei. Então temos aqui um grande problema, porque o decreto foi além e qual que é o entendimento do servidor do INSS? Se você for lá no INSS, eu sou aposentado, minha aposentadoria está muito baixa, eu quero renunciar a ela, porque depois eu quero ter outra aposentadoria melhor. Ele vai deixar? Se você já tiver recebido o primeiro benefício, ou se você já tiver resgatado o FGTS, ele vai falar: não, você não tem mais como renunciar a essa aposentadoria. E aí foi necessário demandas judiciais justamente para resolver esse problema. Por quê? Entende-se que o decreto não pode ir além da lei. Isso aí está lá no artigo do nosso Código Tributário, que fala inclusive dos papéis dos decretos. Se a lei foi omissa e o decreto foi além, o decreto ele pode valer? De acordo com os constitucionalistas, não poderia. E aí foi de onde surgiu essa famosa ação de desaposentação, que nada mais é do que uma ação para eu requerer a minha renúncia da minha aposentadoria, muitas vezes para implementar uma outra melhor. E aí uma questão que eu gostaria de colocar: qual tem sido o entendimento atual dos tribunais? Nós estamos com um problema porque até o presente momento nós temos juízes que entendem que a desaposentação não é possível e temos juízes que entendem que a desaposentação é possível.
Eu, como advogada no estado de Goiás, tenho enfrentado muito problema, porque tem alguns juízes lá que falam não pode desaposentar. E alguns outros juízes que falam podem desaposentar. E aí temos um outro problema ainda maior. Tá sendo possível a desaposentação, a renúncia à aposentadoria antes concedida. Como que vai proceder? Tem que devolver os valores já recebidos ou não tem que devolver? E aí isso já até inclusive foi analisado por algumas turmas no no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, que falou, alguns entendem que não tem que devolver porque trata-se de matéria de recebimento de caráter alimentar. Então, não teria que devolver. Então, essa medida judicial, esse remédio judicial da desaposentação, ele tem sido um tanto quanto polêmico. Por quê? É justamente uma saída para tornar possível um outro benefício para aquele segurado que continuou trabalhando mesmo quando aposentado. Então, a desaposentação nada mais é do que um neologismo no âmbito judicial. Então, significa a renúncia à aposentadoria num regime de previdência e uma futura aposentação no mesmo ou em outro regime, ou simples obtenção de um novo benefício mais benéfico para o segurado. Então, o segurado, ele vai resolver renunciar. É importante a gente destacar que essa figura da desaposentação até surgiu entre regimes. Uma pessoa que era aposentada pelo regime geral passa num concurso público e quer se aposentar no regime próprio, mas ele quer utilizar o tempo que ele já utilizou na aposentadoria. Como que ele teria que fazer? Teria que renunciar a essa aposentadoria do regime geral e levar aquele tempo de contribuição para o regime próprio. Então, essa figura da desaposentação é oriundo das precoces aposentadorias por tempo de contribuição. E o nosso problema maior é porque até o presente momento essa questão ainda não foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Temos um recurso extraordinário, o 661256, para ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas ele estava em pauta, foi retirado porque o ministro aposentou-se, então nós não temos ainda expectativa de quando essa questão será analisada. E precisa com urgência ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, porque assim os ministros pacificando o entendimento, ou pelo menos entendendo se é possível ou não a desaposentação, nós tornaremos mais fácil essa questão. Mas também é importante tratar que, inclusive, tem projetos de lei que vão tornar essa possibilidade do tempo que eu contribuí posteriormente à minha aposentadoria como se fosse tempo de contribuição para melhorar o meu benefício anterior. Já tem projetos de lei, mas também não temos nem ideia de quando esse projeto será aprovado. Então, esse problema da desaposentação e das precoces aposentadorias por tempo de contribuição tem sido muito usual a nível da justiça e a nível dos estudantes de direito. Por quê? A aposentadoria por tempo de contribuição tem vários institutos a eles relacionados, começando pelo fator previdenciário, a regra 9585, que já é a regra do regime próprio, a proposta do atual ministro Garibaldi Alves da regra 10595, a desaposentação, bem como outras questões que merecem ser analisadas. Um último ponto que eu gostaria de analisar quanto à nossa aposentadoria por tempo de contribuição é o que diz respeito à nova modalidade de contribuição que foi recentemente criada. Vamos observar no artigo 18, no parágrafo 3º. Artigo 18, a gente já leu ele muitas vezes, que é onde ele trata sobre as prestações previdenciárias para os segurados e os dependentes. Então, olha o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 18 da Lei 813. O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo, que contribuam na forma do parágrafo
2º do artigo 21 da Lei 812, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Com essa nova previsão legal, que foi acrescida pela Lei Complementar 123 de 2006, qual que é essa Lei Complementar 123? É a Lei do Simples Nacional, também conhecido como Lei do Super Simples. E o que acontece com essa nova modalidade de contribuição? Estamos criando uma figura de segurados, que seriam o segurado contribuinte individual e o segurado facultativo, que não terão direito no futuro a aposentar por tempo de contribuição. Professora, por que está se criando isso? É o que eu estou questionando ao longo das aulas. Qual o risco social da aposentadoria por tempo de contribuição? Isso é analisado há muitos anos, mas ninguém tem coragem de falar que não existe risco. Então, foi se criando alguns remédios, alguns institutos, para falar assim, ó, essa doença ela é incurável, mas a gente tem que arrumar um remédio para tornar ela melhor para a população. Esse é o problema que nós temos atualmente. Porque com essa nova modalidade de contribuição, temos um desgaste. Porque talvez a pessoa que está contribuindo, e qual que é essa alíquota nova? Sabemos que o contribuinte individual, geralmente ele contribui sobre 20% do que ele ganha, observado o teto, que atualmente é de R$ 4.159. O governo, para possibilitar um maior acesso ao contribuinte individual e ao facultativo, criou uma modalidade de 11%. É uma redução significativa? Sim, é uma redução bem significativa. A pessoa estaria economizando 9%. E eu constantemente escuto, professora, eu pago para minha esposa 70 e poucos reais. Aí na hora que eu penso, se você paga 70 e poucos reais, não sei se você sabe, você está pagando uma modalidade que não te dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Uai, mas como assim? Eles criaram uma nova modalidade de contribuição, mas não informaram para os segurados de forma direta, tipo, você está pagando menos, tá? Mas também eu estou diminuindo os seus 10 benefícios previdenciários para 9, porque eu estou tirando a aposentadoria por tempo de contribuição. É ruim? Não, é uma forma de contribuição muito boa, mas especialmente para as pessoas que estão em idade avançada. Porque se você está jovem, talvez você no futuro não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque você contribuiu de forma menor, o que lhe reduziu os seus direitos, a começar pela sua forma de contribuição escolhida. Então, muita atenção, porque essa própria forma de contribuição que foi criada pela Lei Complementar 123 de 2006 já trouxe um problema. Por quê? Na verdade, o artigo 18 está começando a já ser dilacerado. Porque se a pessoa é um contribuinte individual ou facultativo, ele não tem mais 10 benefícios previdenciários, e sim 9, porque não existiria mais para ele a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, só vai existir a aposentadoria por idade, a aposentadoria especial e a aposentadoria, no caso, por invalidez. Então, nós temos que destacar esse ponto, que é de extrema importância para nós compreendermos esses institutos atuais que têm se tratado quanto à aposentadoria por tempo de contribuição. A nossa aula de hoje ela está quase encerrando, mas eu gostaria que nós fizéssemos uma revisão de toda a nossa semana que abordamos sobre as aposentadorias do regime geral de previdência social. Quem esteve nos acompanhando durante esses nossos outros encontros, viu que no primeiro encontro eu me atentei aos benefícios do regime geral de previdência social. No primeiro encontro que nós tivemos, eu fui falar da diferença dos regimes previdenciários. Lembrando que na nossa Constituição trata de 3 regimes previdenciários. O primeiro deles é o regime próprio, o segundo, o regime geral, e o terceiro, o regime complementar. Então, nós temos 3 regimes previdenciários na nossa Constituição de 88. Depois deste momento que nós analisamos os 3 regimes previdenciários, eu adentrei no que diz respeito às prestações previdenciárias. Mas as prestações previdenciárias, elas são de 2
dois tipos, que são os benefícios e os serviços. E esses benefícios e serviços, eles também são diferenciados quanto aos beneficiários do regime geral de previdência social. Por quê? Existem benefícios dos segurados e benefícios dos dependentes. Então, vamos lembrar quanto aos segurados. Segurados da Previdência, no que diz respeito ao regime geral de previdência social, são de duas espécies, tanto os segurados obrigatórios quanto os facultativos. Quem são os segurados obrigatórios? 5. Empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. O segurado facultativo é aquele que opta por contribuir, não sendo nenhum desses, quando tiver mais de 16 anos. O caso típico que nós temos atualmente são as donas de casa. As donas de casa são os famosos segurados facultativos da atualidade, que temos essa possibilidade porque tem que dar direito a elas também de poder se aposentar. A gente sabe que o serviço de casa é o mais ingrato que tem, porque ele nunca acaba. Então, ele também tem que ter, ela tem que ter direito a se aposentar. Então, teria que contribuir de forma facultativa. Então, os segurados são esses e os dependentes, nós vimos que podem ser de 3 espécies, 3 rolos. O primeiro seria o marido ou mulher, companheiro ou companheira e o filho menor de 21 anos, ou os pais. E a terceira espécie seria os irmãos não emancipados menores de 21 anos. Depois de abordar a diferença entre segurados e dependentes, fomos tratar quanto às prestações previdenciárias. Tratamos sobre os benefícios e tratamos sobre os serviços. Lembrando que os serviços são apenas 2 atualmente, que é a reabilitação profissional e o serviço social. Já os benefícios, é importante a gente tratar. Estamos aqui com a nossa mão cheia, que são os 10 benefícios previdenciários. Para a gente nunca esquecer, são 4 espécies de aposentadoria: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Essas 4 aposentadorias são direitos do segurado. Outros 4 benefícios que são do segurado também. 2 auxílios, nós temos o auxílio acidente e o auxílio doença. E temos outros 2 salários, o salário maternidade e o salário família. Uma observação que nós temos quanto ao salário maternidade que é importante a gente tratar no momento, porque já tem recentes decisões jurisprudenciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, dando salário maternidade para homem. Não só nas relações homoafetivas, mas especialmente nos casos onde a mulher chega a falecer no parto e o homem tem que se afastar do trabalho. Como que vai funcionar? Nesse momento que o homem tem que se afastar do trabalho, ele também vai ter que ter direito ao salário maternidade. Então, olha uma observação muito interessante que nós estamos tendo quanto mudanças contemporâneas dos benefícios previdenciários. Então, temos os 8 benefícios previdenciários do segurado. E quais são os outros 2 benefícios previdenciários? Estes são para os dependentes. O primeiro, a pensão por morte, e o segundo, o auxílio reclusão. A pensão por morte, a observação que eu tenho a fazer é porque a pensão por morte ela é tipicamente um risco social. Porque como nós falamos quando há risco social, nós lembramos da ideia do seguro. Risco é uma certeza que algum dia vai acontecer um evento futuro e incerto que vai te impossibilitar de dar o seu próprio sustento. E qual que é esse evento típico? A morte. Porque a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então, a pensão por morte busca dar esse sustento aos familiares. Então, é um benefício para os dependentes. Na primeira aula abordamos isso. O que abordamos na segunda aula? Abordamos quanto a aposentadoria por invalidez e abordamos quanto a aposentadoria especial. Isso na segunda aula. Aposentadoria por invalidez, uma observação que eu tenho a tratar de maior importância. Lembrar que a aposentadoria por invalidez ela é uma causa de suspensão do contrato de trabalho e nós temos divergências jurisprudenciais quanto a quanto tempo esse aposentado pode ficar com esse contrato suspenso. Lembrando que o STF, na súmula 217, entende que pode ficar suspenso por até 5 anos
após 5 anos se tornaria uma aposentadoria definitiva. Já o TST entende que mesmo após 5 anos tem direito à aposentadoria por invalidez. Se acabar, ele tem direito a regressar ao trabalho. É um problema que nós temos quanto às nossas súmulas e jurisprudências, que muitas vezes elas não são pacíficas e unânimes. A outra espécie que nós tratamos foi a aposentadoria especial, que também esteve lá na segunda aula. Lembrando que a aposentadoria especial não tem nada a ver com segurado especial. Isso eu repito toda a aula. Muitos alunos confundem que o segurado especial é o rural. Já a aposentadoria especial é aquela que o segurado esteve exposto a agentes nocivos à saúde. A terceira espécie de aposentadoria, que foi a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, 65 anos homem e 60 anos mulher rural, urbano. 60 anos homem rural, 55 mulher rural. Então, lembrando que a aposentadoria por idade, ela tem uma carência mínima por ser um benefício previdenciário, que tem que ser contributivo, de 15 anos de contribuição, que são as 180 contribuições. E nas 2 últimas aulas, tratamos da aposentadoria por tempo de contribuição, o fator previdenciário, que é tão criticado, mas que até o presente momento é o mais viável como forma de corrigir esse benefício que ele é tipicamente brasileiro e de apenas outros 3 países. Então, tratamos da aposentadoria, do fator e dos institutos, que foi a aula de hoje, que foi a regra 9585 e o projeto de regra 10595, a desaposentação, bem como a nova contribuição que foi criada pela Lei Complementar do Super Simples, que retirou-se a aposentadoria por tempo de contribuição de alguns segurados. Então, fizemos uma recapitulação de toda a nossa semana. Espero que tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Foi um prazer estar com vocês durante esses dias, durante a aula de hoje, e até mais numa outra oportunidade. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.